Oi, gente, boa tarde. Agradecer pelo convite, por essas palavras lindas da Dani. Vamos falar depois dessa palestra emocionante da Fernanda. Então, ela já nos apresentou, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o PDI e a gente quer trazer algumas discussões para pensar. Tem um vídeo, gente, mas ele está sem som. Eu não estou ouvindo. Eu já começo direto. Só um minutinho, gente. Vamos fixar o som, quem sabe faz ao vivo, não é assim? Eu lembro do professor. Era assim, passarinho, 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 passarinho. O terceiro ano, por exemplo, você não vai ser mais. É, a gente volta com um vídeo depois e a gente pensa um pouco a respeito. Bem, depois a gente volta com o vídeo, mas eu acho importante, né, a gente começar fazendo algumas reflexões. E desde ontem eu acompanhei as palestras e a gente tem tido grandes aprendizados aqui. E eu acho que é muito importante a gente se fazer a pergunta: quem eu era quando eu cheguei aqui? Né? A expectativa que eu tinha quando aqui eu cheguei? O que nesse caminho eu adquiri? Onde me sensibilizou? E para além de sensibilização, onde eu adquiri conhecimento? E como eu vou sair daqui depois? Mas a gente volta nessa reflexão um pouquinho para frente. E voltando aqui enquanto a gente vai se organizando, porque o PBI, ele apesar de ser um instrumento didático, pedagógico e que garante o percurso escolar dos nossos alunos, ele também depende de muita reflexão, observação e acolhimento. E aí a gente tem, dentro de todo esse contexto, uma má notícia, que é, talvez vocês tenham acompanhado, de várias discussões em relação à educação, ao recebimento, atendimento dos nossos alunos com deficiência e o quanto isso tem impactado. E dentro disso, uma coisa que a gente vem observando, ouvindo famílias, ouvindo alunos, ouvindo a escola, é de que uma coisa que é muito comum dentro do diagnóstico do autismo são as dificuldades de comunicação, isso tem acontecido nesse contexto. Então, onde a gente está tendo essa dificuldade, por que existe essa dificuldade de comunicação? E como a gente, individualmente e coletivamente, podemos, né, contribuir para mitigar essas dificuldades de comunicação. Essa dificuldade de comunicação, ela é real, ela tem se extrapolado hoje, inclusive, para redes sociais, e isso tem trazido muita angústia para todos os envolvidos, quer sejam pais, quer sejam alunos atendidos ou os profissionais da educação. Mas, em contrapartida, a gente tem uma boa notícia. E a boa notícia é justamente o crescimento dos movimentos de conscientização, como esse tão importante, que é o simpósio que a gente está vivenciando aqui nos dias de ontem e hoje. E o quão é importante a gente alimentar
essa divulgação de conhecimento. O conhecimento ele é realmente para ser divulgado, distribuído, né, de forma clara, de forma correta, de forma consciente. E são espaços como esse que tornam importantíssimo o desenvolvimento de uma boa comunicação e de uma comunicação efetiva que vá ali contribuir para o desenvolvimento das nossas políticas públicas, das nossas atitudes dentro de escolas, dentro da sociedade e do bem-estar dos nossos alunos, principalmente os com deficiência, que são o nosso foco aqui, porque é justamente nesse contexto que a gente precisa estar juntos e construir as pontes que são necessárias para conquistar essas metas. E por que, né, essa comunicação através de momentos como este e da conscientização de todos nós, de estarmos realizando boas comunicações em prol dos nossos alunos, por que isso é tão importante? Porque isso vai impactar diretamente no acolhimento desses alunos. E esse acolhimento, ele é feito dentro das escolas, geralmente pela equipe de AE, né, do atendimento educacional especializado, mas junto com a comunidade escolar. Se não existir um conhecimento da comunidade, quando eu digo comunidade, não se limita à turma, aos coleguinhas, aos professores, mas a comunidade ela é formada pelas outras famílias, pelos profissionais que fundam essa escola e por todos aqueles que, de alguma forma, vão estar presentes na formação desse aluno. Então, o quanto é importante promover esse desenvolvimento e esse suporte, com o suporte e ajuda de todas essas pessoas que vão estar envolvidas no percurso desse aluno na escola. E o papel da comunidade é justamente o quê? Compreendendo as condições, compreendendo as potencialidades, que eu acredito que potencialidade deve ir à frente das dificuldades. Compreendendo as possibilidades e as necessidades, construir uma ponte para o acolhimento. E isso é muito tranquilo da gente ver quando a gente consegue promover, junto com as famílias, junto com os alunos e os demais atores ali dentro da escola, o perfil desse público que está chegando. Quais as necessidades que ele tem, né? Quais as dificuldades que ele tem e onde ele se destaca melhor, como ele se destaca melhor, porque a partir daí o próprio meio se organiza para auxiliar, para que tudo isso seja de alguma forma mais efetivo e produtivo para esse indivíduo. E a função do EE é justamente desempenhar esse papel crucial desse alinhamento entre todos esses atores, mas não de uma forma muito caracterizada, porque como cada indivíduo é cada postura desse EE também vai depender do indivíduo que está chegando. Mas aí, justamente, o conhecimento, né, a divulgação, lógico, né, tendo todo o respeito com esse indivíduo, dentro do que for permitido, do que a família permitir, né, não é expor a criança ou o adolescente, mas é justamente colocar de que nós temos um indivíduo com algumas características e necessidades que não são as mesmas do grupo dominante e que, em função disso, ele vai precisar do suporte de todos nós. Não é só um professor, não é só o professor apoio, não é só o professor da sala de recurso, não é só o especialista, é todo mundo, é o colega que está do lado, que entende que aquele aluno não verbal, ele compreende o que eu estou lendo, então a professora pode muito bem colocar ele para ouvir a leitura, trabalhando a habilidade com esse outro colega de desenvolver a leitura, e o outro está ouvindo e ser capaz de contribuir ali no processo de alfabetização dele. Então, existem formas e mecanismos, mas a gente precisa principalmente de observação e acolhimento. Então, o que é o PBI? Né? Desde ontem,
aqui no seminário, nós juntamos algumas pessoas, algumas palestras, algumas pessoas que falaram sobre o PDI. E o que é, então, o PDI? Né? O PDI é um documento obrigatório, é um documento que faz parte da estruturação da escola, está garantido por lei, é um direito do estudante com deficiência, transtorno do espectro autista e também altas habilidades. Mas ele não é só um documento que precisa ser feito para fins burocráticos. Ele é um plano que precisa ser colocado em prática. Por isso, ele tem que ser feito no início. O que a legislação fala? 30 dias após a chegada do estudante ou do recebimento do diagnóstico, o PDI precisa ser construído. Quem é que constrói o PDI? O PDI é uma construção coletiva, é uma construção do grupo, da equipe escolar. A gente vai passar um pouquinho sobre os pontos mais importantes do PDI, sem esmiuçar e sem a pretensão de esgotar, porque daria para fazer um curso sobre o PDI. Inclusive, o CREI, que é o nosso Centro de Referência de Educação Inclusiva, oferece um curso para os professores das escolas estaduais. Né? E por que é muito importante a gente falar dele? Porque o PDI ele é o registro, é onde estarão registradas todas as adaptações necessárias. A gente costuma escutar assim, mas ele não precisa de adaptação. E aí a gente pensa, desde tudo que nós sabemos, tudo que nós ouvimos até agora nas palestras que já passaram por aqui. Estamos falando de diagnóstico. Esse diagnóstico implica prejuízo, implica em algum tipo de déficit ou em algum tipo de necessidade. Como é que a gente tem um diagnóstico e esse aluno não precisa de adaptação? Ou será que não fomos nós que não conseguimos identificar ainda quais são as necessidades reais desse aluno? Então, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma garantia de direitos, ele é essa construção coletiva e ele parte de uma entrevista inicial. A gente sempre fala de entrevista com a família, anamnese mesmo. Por quê? Porque o formulário que você manda para a família responde, não dá conta de abarcar todos os pontos importantes. Muitas coisas podem ficar de fora. Então, precisa ser uma entrevista com a família. E ele precisa ser atualizado. Né? A gente tem na legislação que ele precisa ser feito até 30 dias após o recebimento desse aluno, mas depois ele precisa ser atualizado. E é muito importante que a gente ouça e que a gente estude sobre isso, porque o que nós temos visto ultimamente, Carlos falou sobre essa questão das redes sociais, a gente tem ouvido muita gente encorajada a dar palpite sobre educação. Não é assim? As pessoas vão às redes sociais, falam o que acham. A educação é uma ciência. Esse PDI que nós vamos mostrar aqui é o modelo do Estado. Ele foi instituído pela Resolução 4256 de 2020 e ele foi construído de uma forma muito bacana, por diversas mãos, inclusive com a contribuição da UFMG. Então, é um documento muito amplo. Ele toca nas principais áreas do desenvolvimento. A gente ouve, às vezes, falar PEI, né? É o plano de ensino ou o plano educacional individualizado. Em Minas, a gente usa essa sigla, PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado. Passa, por favor. Então, aí está. Falamos da contribuição colaborativa. O PDI tem que ser construído por todos, pela equipe que vai fazer parte do trabalho daquele aluno. Né? A colaboração entre os professores da sala de, ou seja, o AE de contraturno, dos professores de apoio, se tiver, do professor intérprete de Libras, se tiver, e intérprete, né? E é crucial também a participação de todos os professores, regente de aula ou regente de turma.
todo mundo precisa estar envolvido nessa construção. E é dentro da sala de aula regular, na escola regular, que a inclusão se faz. Né? A gente tem que reconhecer a importância das instituições exclusivas de educação especial, foram muito importantes, contribuíram muito para o conhecimento que se tem hoje, mas não faz mais sentido ensino, escola especial. E não sou eu que estou dizendo isso porque eu acho. Isso está no documento produzido pelo Ministério Público, publicado no ano passado, que fala que as instituições que reconhecem a importância das instituições de educação especial foram muito importantes, contribuíram muito, mas agora elas precisam se atentar ao modelo social que a gente tem, que é a da educação inclusiva, né? Então, elas precisam se organizar para oferecer o AEE de contraturno, porque essas crianças que estão sendo diagnosticadas, ouvimos muita coisa sobre diagnóstico aqui hoje e ontem, elas estão sendo diagnosticadas, elas precisam ser atendidas. Onde? AEE de contraturno. Observação e adaptação. Então, o PDI, ele é o espaço para colocar as observações, as necessidades e quais adaptações que serão feitas. Já falei um pouco sobre o diálogo com a família, e aí a gente colocou aí, manter uma comunicação transparente e frequente com a família. A Carla falou sobre as questões de comunicação, né? É muito importante a gente pensar sobre isso. Quando a gente fala de comunicação clara, transparente, entre profissionais e família, a gente precisa pensar do lado dos profissionais. Primeiro, você é o profissional, você é o profissional da educação. Você precisa falar com a família, você precisa colocar as questões que estão acontecendo de uma forma respeitosa, ética, cuidadosa. Não é para falar o que você pensa, que veio à sua cabeça, né? A gente está no lugar, estamos no lugar de profissionais, mas precisamos informar a família. E você que está no lugar de família, e eu me sinto confortável para falar sobre isso, porque eu também sou desse lugar, a gente precisa dizer das necessidades dessa criança. O que a gente escuta, né? Carla e eu atendemos muitas escolas, e o que a gente escuta muitas vezes das equipes escolares? Ah, matriculou a criança, não falou o que a criança precisava, já tinha um diagnóstico, não informou para a gente foi saber só depois. Isso, gente, já fragiliza a relação de confiança. A família e a escola precisam estabelecer uma relação de confiança. Então, quando acontece uma situação na escola e essa situação não foi confortável, a família precisa falar sobre isso também. Então, a gente precisa melhorar essas duas pontas da comunicação. Pode passar, por favor? Aí vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do PDI, então. Eu não sei se você está dando para vocês verem, porque está muito pequenininho, mas eu falo aqui. A gente tem ali, de início, os dados institucionais, os dados do estudante. Na segunda imagem que a gente mostra ali, os campos 8, 9 e 10, eles vão falar de recursos necessários para a acessibilidade de uma forma mais ampla. Então, esse modelo que a gente trouxe, né, como eu já falei, é o do Estado, e ele tem esse modelo com as informações. Aí, nesses campos, a gente tem também histórico de escolaridade, por onde que esse estudante já passou, né, porque isso é importante. Ele precisa, né, ter uma continuidade, porque ele é um documento que ele vai acompanhar toda a escolaridade, o percurso escolar desse aluno. Ele dá direito ao percurso e à terminalidade. Então, quando o estudante muda de uma instituição para outra, precisa levar a cópia do PDI. Aí agora a gente tem uma estrutura que vai trazer mais informações, né, uma pequena avaliação
mas uma avaliação muito bem feita, muito rica, sobre várias competências, sobre as necessidades realmente desse estudante. Então, é somente essa avaliação detalhada das competências, e não só a avaliação, o registro, essa avaliação pedagógica das competências do estudante, que vai dar base para as adaptações que ele precisa. E quando a gente fala de construção do PDI e de levantamento dessas habilidades, a gente precisa falar também das competências. Porque o que a gente vê muitas vezes é um levantamento de todas as dificuldades, mas quais são as potencialidades desse estudante para serem exploradas? Então, a gente tem as competências psicomotoras, a parte da metacognição, a parte da linguagem, da comunicação. Se nós formos falar sobre cada um desses pontos, né, dá um dia de aula sobre cada assunto. Mas, por exemplo, na comunicação, a Carla já falou um pouquinho sobre comunicação, a gente vai sempre voltar nesse assunto, porque é um assunto muito importante. Dentro da parte do PDI, que a gente vai fazer ali, o levantamento das competências de comunicação, a gente precisa ter em mente que fala e comunicação não são a mesma coisa. Uma pessoa autista, por exemplo, ela pode não falar, mas ela pode se comunicar de diversas formas. Mesma coisa, uma criança, um adolescente autista que fala, ele pode não conseguir se comunicar de uma maneira eficaz. Às vezes ele fala o tempo inteiro, mas ele nem sempre consegue se comunicar da forma esperada, da forma como nós vamos entender, né? Então, a gente pode pensar em pelo menos duas frentes de comunicação. Comunicação receptiva, como é que ele está entendendo o que está chegando para ele entende, ele compreende, ele produz respostas daquilo que foi passado para ele em sala de aula. E a comunicação expressiva, como que ele se expressa? E muitas vezes ele vai se expressar fisicamente também, porque comportamento também é comunicação. E a gente nem sempre consegue entender isso. E aí agora a gente chega na segunda parte do PDI, que é uma parte mais voltada para a parte que a gente vai trazer, sim, de fato, o plano curricular para esse aluno, as adaptações de fato que eles vão precisar. Então, na primeira parte do PDI, a gente tem esse grande levantamento das áreas de competência desse estudante, e na segunda parte, a gente tem as habilidades curriculares que, de fato, vão ser trabalhadas com ele. O PDI é para dar acesso ao currículo. E aí, Carlos, o que a gente faz agora? O planejamento precisa ser bimestral. E agora? Pois é, aí é onde o professor se descabela. E aí eu não estou dizendo do professor apoio, não. Eu estou dizendo do professor regular, né? É onde ele se descabela. Porque dentro da nossa estrutura, dentro da nossa resolução, não são todas as pessoas com deficiência que têm direito a professor apoio. É um ganho, né? No caso das pessoas autistas, a gente tem sim a liberação. Mas, por exemplo, um indivíduo que ainda está em processo diagnóstico e que até o momento tenha só uma deficiência intelectual, que não é só, né? Já é bastante, pela nossa resolução, ele não teria direito ao acompanhamento de professor apoio, mas que não é negado a ele ou a nenhum outro indivíduo com deficiência o suporte que a legislação dá. Ele não tem o professor apoio, que é o apoio à comunicação, linguagens e tecnologias assistivas. Mas todas as outras ferramentas de aprendimento, né, de adaptação, tudo isso continua sendo garantido também para esses indivíduos. E aí, quando existe um professor apoio, infelizmente, instituiu-se a ideia dentro da escola de que é esse professor apoio responsável pelo PDI. Mas ele não é o responsável pelo PDI. Ele é responsável pela comunicação
pelo suporte a esse aluno dentro dessas necessidades dele de forma mais próxima. Mas ele é um vínculo com os demais. E o trabalho dele não é de realizar constantemente a dependência desse aluno a ele. O trabalho dele é ir cada vez mais deixando esse indivíduo autônomo. Ele não tem que depender do professor apoio do resto da vida. O trabalho do professor apoio e de toda a escola é de justamente fazer com que esse aluno seja capaz de se desenvolver e de ter as próprias ferramentas, conhecer as próprias ferramentas que ele vai utilizar para se desenvolver sem o apoio de outra pessoa. E aí, a gente tem, dentro desse planejamento, o papel importante dos outros professores, que são os que vão dizer o que é importante para esse aluno desenvolver, qual habilidade que ele vai precisar desenvolver. Porque aí a gente tem um professor apoio, que geralmente, dentro do nosso estado, pela nossa resolução, ele tem que ter uma formação superior, dentro de área pedagógica, com especialização na área da educação especial inclusiva. Ele tem que ter essas formações. Então, nós temos um avanço nesse sentido, porque não é um monitor que pode ser contratado com formação de ensino médio, que não teria, talvez, não estou desmerecendo a formação de ninguém. O que eu estou dizendo é que, a partir do momento que você tem uma graduação, onde você aprende a trabalhar com essas habilidades, você consegue auxiliar o outro. Se você não aprendeu, como você vai auxiliar? Então, tem esse diferencial. E aí, nós vamos ter esse indivíduo que compreende as necessidades para trabalhar dentro da comunicação, da linguagem, das tecnologias assistivas. Ele não tem domínio de química, de física, ele se formou nessas áreas. Ele vai saber dizer, dentro da aula de física, o que é mais importante para esse indivíduo aprender, que habilidade ele precisa? Não. Eu vou precisar de uma conversa próxima com o meu professor de português, com o meu professor de matemática, para que eu compreenda. Às vezes, a gente recebe alunos do ensino médio que ainda estão no processo de alfabetização e letramento. Então, ele ainda não conseguiu consolidar as habilidades de alfabetização, então ele ainda lê, ele não está letrado, ele lê ainda textos menores, menos aprofundados, menos abstratos, então não vai ter a menor condição desse aluno ficar trabalhando oração direta e indireta, vai fazer sentido para ele? Não, e o PDI vem garantindo justamente isso. Quando a gente tem dentro dele escrito um objetivo em língua portuguesa, por exemplo, para a turma, é X, Y, Z. E para esse aluno, eu não vou olhar para o plano de curso da turma, eu vou olhar para esse aluno. E aí, ele está no nível lá do segundo ano, do fundamental, olha, muitas habilidades que ele precisa desenvolver estão lá no plano de curso do segundo ano. Então, é direito ter essas habilidades. E, na realidade, para além da nossa resolução, para além do PDI, para além da questão da pessoa com deficiência, a nossa legislação, dentro da LTB, dentro das nossas resoluções, ela já preconiza isso, lógico, de uma forma mais ampla, mas ela já preconiza isso quando ela diz que você precisa trabalhar com o aluno o que ele precisa aprender. Você não tem que queimar etapa. Né? Isso para crianças com dificuldade também faz a diferença. Não adianta eu estar com um aluno no quinto ano que não sabe ler, achando que eu vou dar um texto de uma página para ele, e aí eu vou dar 0 para ele, e aí eu vou perguntar, vou levar para colegiado para tentar reprová-lo, porque eu estou querendo trabalhar com ele habilidades que não condizem com o nível que ele está, já está tudo errado. Ah, tá, mas a gente é obrigado a trabalhar o plano de curso. A gente tem um plano de curso para que a gente possa cumprir. Enquanto a gente tiver nesse papel suficiente de aceitar que nós só vamos cumprir plano de curso, política pública nenhuma vai fazer com que mude o trabalho do professor. Então, se o meu aluno está precisando trabalhar, eu vou, habilidades são do segundo, terceiro ano, eu vou trabalhar habilidades do segundo, terceiro ano.
E aí, quando vier uma avaliação externa, ele vai apresentar nessa avaliação externa essa defasagem. E aí, governos se lutem para trabalhar políticas públicas, para trabalhar essas defasagens. Eu tenho que produzir resultado positivo. Eu tenho que produzir a realidade. E isso impacta diretamente nesses alunos, porque, para além disso, né, de todas essas questões de dentro da escola, eu ainda tenho um documento legal que me permite agir da forma como que eu deveria agir com todos os outros alunos. Então, eu tenho essa ferramenta em mãos, por que eu vou ignorar? É a minha chance de ser a educadora que eu estudei para ser, porque eu tenho um documento que me garante isso. Mas eu, enquanto professor, não vou fazer sozinho. Eu vou precisar da ajuda do outro. Então, o professor apoio não é a pessoa única e exclusivamente responsável por PDI. E quando ele não está presente, outras pessoas dentro da escola precisam se responsabilizar. É direito do aluno. É dever nosso. E aí a gente precisa entender, porque nós somos formados, né? Eu tive uma formação superior, acredito que a maioria aqui também, dentro da ideia de conteúdo. Né? A gente tinha um conteúdo, o professor passava conteúdo, a gente decorava o conteúdo e ia para a prova. Nós tivemos, a partir da BNCC, tem várias questões que a gente precisa realmente levantar, mas um dos ganhos foi compreender que a gente não aprende com conteúdo, a gente aprende desenvolvendo habilidades que vão nos tornar competentes. Então, quando a gente está lá, no primeiro aninho, aprendendo habilidades de leitura, lá na educação infantil, aprendendo habilidades em relação ao estudo oral de história, a manuseio do livro, a compreender que existe uma língua, que essa língua escrita e falada, ela se permite que você tenha esses contatos, são precursores para a criação das habilidades que futuramente vão te tornar competentes leitores e escritores. Então, quando nós temos aí o currículo referência divina, também NCC, com as habilidades, a gente pode perceber uma evolução dessas habilidades. À medida que você vai aprofundando, ela vai se tornando mais complexa, mais difícil. E aí é onde a gente precisa entender. Se eu estou com um aluno lá no ensino médio, que ele não compreendeu ainda a noção de número e quantidade, e ele está trabalhando em física, movimento, ele vai entender como uma fórmula ou uma ideia em relação a isso. Então, o professor vai ter que me dizer, olha, antes dele aprender isso aqui, ele precisa consolidar a habilidade de estar lá atrás. Eu, professor, apoio, com formação básica ali para trabalhar essas habilidades iniciais, eu também não vou ter essa correlação. Eu vou precisar da ajuda do meu professor de física. Então, ele vai dizer, não, tá, você vai voltar lá, a gente primeiro vai ter que fazer com que esse aluno, vamos buscar habilidades para trabalhar noção de número e quantidade, para a gente ir evoluindo aos poucos, para que um dia ele compreenda isso. Tem que deixar o falou. E aí a gente tem que é muito importante, quando a gente recebe esse aluno, compreender se ele já tem as habilidades precursoras para uma aprendizagem. Infelizmente, vou contar um caso aqui de um aluno que chegou para nós, né? Nós recebemos isso lá dentro da superintendência, que ele já estava com 8 anos. Ele foi matriculado a partir de denúncia ao Conselho Tutelar de Reclusão. Né? Ele nunca frequentou escola na vida. Ele chegou a ser matriculado, mas por causa da condição, um aluno autista, ele se regulava com frequência, e aí a família era chamada, e aí a família não dava conta, tirava ele e fechava ele dentro de casa. Então, esse menino chega à escola aos 8 anos, no primeiro ano, um menino grande, sem socialização. E é lógico que as questões de socialização dele vão ser muito, muito importantes e impactar diretamente no processo de aprendizagem dele, porque precisa socializar com o colega, ele não passou por isso. Essa socialização é uma habilidade precursora. Então, nós temos ali, e isso é muito claro, dentro do currículo da educação infantil. Porque a educação infantil também tem todo um processo, um currículo
que deve ser seguido. Ele tem nomenclaturas diferentes do nosso currículo de anos do ensino fundamental e do médio, mas ele tem ali os campos que ele precisa de desenvolver e os objetivos de aprendizagem que ele precisa desenvolver. Então, atenção, base para foco, isso tudo é essencial para iniciar o processo de alfabetização. A questão da memória, né, da retenção de informações, também é fundamental para o progresso dessas habilidades. E a regulação emocional, saber controlar as emoções, isso tudo, gente, é trabalhar na educação infantil. O quanto que esse menino, que chegou lá com 8 anos, sem nunca ter entrado na escola, olha o quanto que ele foi prejudicado. Aí, a escola agora, dentro do PPI dele, vai ter que buscar essas habilidades de educação infantil para desenvolver. E isso está assegurado por lei. Aí eu estou trazendo aqui para vocês um livro que a gente tem dentro do currículo referência para a educação infantil, né? Ele tem os campos de conhecimento, então ali eu trouxe o exemplo do eu, o outro e o nós, e o objetivo de aprendizagem. Aqui no cantinho, né, você tem umas letrinhas com os números que vão dizer o que se espera, né? Então perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças, nos adultos e no ambiente. Aí isso é esperado de 26 anos. Depois de 3 a 11 meses, não, de 1 a 6 meses, depois de 3 a 11 meses, demonstrar atitudes de respeito, de cuidado, de solidariedade. Depois, crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos. Olha como que a educação infantil é rica. Isso está lá. Eu vou buscar esse aluno, eu estou precisando desenvolver isso, eu vou buscar aqui. Então, eu tenho essa habilidade escrita em algum lugar e posso utilizar. Aí a gente também tem outro eixo, que é o corpo, gesto, movimento, né? E o que se espera para cada fase. Então, para os bebês de 1 a 6 meses, movimentar as partes do corpo, para exprimir corporalmente emoções, necessidades. De um ano a 7 meses a 3 anos e 11 meses, apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura, no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. E depois, de 4 a 5 anos e 11 meses, criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos. Olha o domínio corporal que a criança precisa desenvolver. Sensações e emoções. Isso tudo está dentro do currículo da criança na educação infantil. E a gente pode abrir mão da educação infantil para trabalhar com os nossos alunos quando eles estão lá no fundamental. Pode falar. Aí nós temos também os exemplos dentro do ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, os objetos de aprendizagem já vão ser chamados de habilidades. E aí, essas habilidades já vão estar associadas ao que esse aluno precisa desenvolver. Então, a gente tem no Fundamental 2, ó, no 4º ano, Fundamental 1 ainda, no 4º ano, ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhares. Isso quando a gente pensa numa unidade temática que vai falar de números. Então, se eu estou lá no ensino médio e esse aluno não compreendeu isso aqui, eu posso voltar no meu currículo e utilizar essa habilidade que está descrita aqui para o 4º ano para trabalhar com ele. Porque não vai fazer sentido para ele eu trabalhar uma habilidade que ele ainda não adquiriu, se ele precisa de habilidades que vão preceder essa. O que não significa que o professor não tem que fazer uma aula que atinja também esse aluno. Nós fizemos em 2022 a gente fez um projeto que chama Ciranda, e nós convidamos várias pessoas para fazerem vídeos curtos, de mais ou menos uns 20 minutos, para explicar para os nossos professores da rede estadual ações para serem utilizadas com os nossos alunos com deficiência. E a nossa primeira aula foi sobre desenho universal da aprendizagem.
E, assim, eu fiquei encantada, né? Você partir do mais simples para o mais complexo. Porque a partir do momento que o professor prepara a aula, pensando ali do mais simples para o mais complexo, ele consegue atingir aquele menino que tem um nível menor de desenvolvimento de habilidade. Ele contempla aquele menino de alguma forma, ele não está excluindo ninguém. E ele gradualmente vai elevando o nível dessa aula para atingir os demais, sem excluir aquele. E aí, se o meu aluno é um aluno que ainda está muito aquém dos demais, ele atingiu de alguma forma, às vezes de uma forma até prática, né, de uma forma mais lúdica, mais concreta, esse meu aluno, e eu, enquanto professor apoio, ou mesmo professor regente, vou poder passar para esse indivíduo atividades e avaliá-lo de acordo com esse nível que ele está. Eu não quero que ele faça igual aos demais. Outro erro frequente dentro da escola, que a gente precisa desmistificar, porque também criou-se isso como verdade, não é que o aluno com deficiência só ganha média. Ele não pode ser reprovado, Carla, mas ele não é igual a turma. Realmente, ele não é igual a turma. Ontem você entendeu que ele é igual a turma. Ele é ele. Eu tenho um PDI que garante tudo dele, então a avaliação dele, a nota dele, tudo vai ser condizente com o PDI. É o que ele desenvolveu de potencialidade, onde ele melhorou e onde ele não melhorou. Eu elenquei para ele 3 habilidades para serem desenvolvidas. Pensei em mais uma para estimular, para que ele melhore. Ele conseguiu vencer 2. A terceira, ele venceu parcialmente. E a outra, eu consegui introduzir no próximo bimestre, eu vou inserir essa aqui parcialmente, que eu preciso consolidar, vou inserir a que eu não consegui, vou acrescentar outras. Mas aí ele vai ser, não, ele vai ser o que ele deu conta de fazer dentro do que eu quis avaliar. E aí ele pode ser 70%, lógico. Ele pode ser 100%, lógico. Gente, a coisa mais triste que eu vivi na minha vida, eu ainda não tinha conhecimento e vivência dentro da educação especial, foi quando a gente recebeu uma aluna e ela chorando para a professora, virou para a professora e falou assim, filha, eu nunca vou ganhar 10, não? E aí a professora ficou muito mexida, foi conversar comigo, eu, supervisora. Aí eu falei assim, ué, por que não? Vamos avaliar ela dentro do que ela consegue. Ah, ela não consegue ler, então vamos orar. Vamos aplicar uma avaliação oral, ver o que ela entendeu. Não, oralmente ela sabe tudo. Não, então vamos avaliar, vamos dar a nota para ela, se ela sabe tudo, então ela tem o teste. Não, a diretora falou que não pode, porque ela não é assim que eu avaliei a turma. Assim, que é um absurdo. Por que não? Ela não dá conta. Oral, ela está te falando o que ela sabe. Por que não? Ela falou que não pode. Eu fui tentar conversar com a diretora disse que não podia, e eu contratada, né? Não pude falar nada na época. E isso me mexeu de uma forma, sabe, eu vou estudar. Eu vou estudar porque não é possível que eu não entendi todo o meu percurso dentro da universidade para estar aqui e ouvir um absurdo desse. E eu vou estudar. E aí essa professora chegou para mim e falou assim, cara, o dia que eu entrei nessa escola, eu tive que me desconstruir enquanto professora para entender o que estava me pedindo. Aí eu falei assim, não, a partir de agora nós vamos trabalhar juntos, nós não vamos construir nada, nós vamos voltar ao que era. E aí, graças a Deus, a gente passou por muitos percalços e a gente está construindo, né? Hoje eu não estou mais na escola, mas graças a Deus a escola voltou a tentar construir essa ponte, porque não existe isso, gente. Não aceito, não aceito. É lógico que a gente está falando de comunicação aqui, não é chegar brigando, é chegar conversando, é chegar explicando, é chegar fazendo entender. Olha, não, realmente, se você for pesquisar, se você for procurar, se você for procurar, inclusive, dentro da superintendência, as pessoas vão explicar. É direito do meu filho, é direito de toda criança ser avaliada conforme o PDI. Se o PDI dela está dizendo que ela vai desenvolver X, Y, Z, não me interessa se a turma está desenvolvendo. E aí, aqui tem um exemplo rápido, né, de como a gente pode fazer uma adaptação.
A gente tem lá uma habilidade em língua portuguesa, que é identificar a ideia central de textos orais e escritos em diferentes gêneros textuais. Uma sugestão de adaptação, né, para o AE é utilizar recursos visuais, como imagens, figuras e objetos que sejam de foco de interesse do indivíduo, isso é muito importante, para auxiliar na identificação da ideia central. Contar com histórias utilizando fantoches, verdosas e outros recursos visuais. E criar jogos de adivinhação com base na ideia central de diferentes textos. Isso serve para todo mundo? Não. Se eu não souber o que o meu aluno precisa, os focos de interesse dele, se eu não entender o meu aluno bem, eu pegar um monte de ideia na internet e aplicar, não vai funcionar, não. Porque na internet tem um monte de coisa legal, muito legal, mas que vai servir para o Joãozinho, mas para o Pedrinho vai servir. Então, conheça seu aluno, converse com a família. Se essa família tem condições de dar suporte em atendimento multidisciplinar, converse com esses profissionais para que eles te deem devolutivas que vão contribuir dentro do seu saber pedagógico, porque aqui a gente não está brigando com ninguém para dizer quem sabe mais, não. O profissional, o psicólogo vai trazer informações, o terapeuta ocupacional vai trazer informações, e com essas informações eu vou transformar em saber pedagógico para desenvolver cada um. Esse é o ponto. Então, gente, para fechar, né, a gente vai tentar voltar no vídeo, Bruno. Nós vamos tentar voltar lá no início. Vamos ver se a gente consegue agora. Durante muito tempo, eu cresci com pessoas que não estavam em mim. Já disseram que você é esse, do que eu considero. Durante muito tempo, eu cresci com pessoas que não estavam em mim. Durante muito tempo, eu cresci com pessoas que não estavam em mim. Já disseram que você é esse, e o violoncelo, você não vai chegar, não vai chegar. Eu me lembro de um dia, mas eu não muita dificuldade. Eu lembro da professora, era assim, passaria na aula, eu deveria ter pedido você um pouco, ter 5 anos, fazer, você não vai ter, não vai, você é preguiça não é, você tem que ver, né, e só descobrir quando a falta de atenção sabia como que as palavras, porque não o professor de matemática, o professor de física, eu gosto da matemática, você vai conversar e a professora eu sei que o seu governo você vai fazer você fez isso o tempo todo, sem contar, aí você já vai fazer isso. Eu tive uma reunião com a reforma e mostrei e a sua aplicação será diferente. Eu e o professor de física usando e vai você deve preparar uma aula de fora. Nós vamos discutir e eu vou ligar. Você tem uma equipe para também forma de focas. Quantas notas ela faz para a falsa aqui do seu cérebro? Eu tive que é grande, que é chocolate, e assim você, quando você tiver faça só a massa vai ser a crítica guarda para
isso pode custar. E ao meu filho, e os demais, muito obrigado. Eu cheguei lá. Da profissão. Gente, é o seguinte, a gente trouxe dois. O primeiro, vocês viram ali, né? Eu esqueci o nome dele, tá? O Lucas da Paz. A gente falou o nome dele todas as vezes. Então, ele fala sobre as dificuldades que ele teve na escola, pela falta de adaptação, e o quanto que foi importante, né, no dia que alguém identificou a potencialidade dele e conseguiu adaptar adequadamente. E aqui, essa professora, tem vários vídeos dela na rede social, depois vocês podem olhar, ela está falando muito sobre a questão da sobrecarga na profissão docente. Os professores estão desistindo da profissão por uma combinação de fatores que tornam o trabalho cada vez mais desgastante e desvalorizado. Esse é só um vídeo de exemplo, mas, na verdade, isso está acontecendo e isso é muito sério. A gente tem, inclusive, já políticas públicas de incentivo para que os estudantes do ensino médio vão fazer cursos de graduação. E a gente tem políticas públicas de incentivo para que os estudantes das graduações façam o certificado de autorização para começar a dar aulas, pegar como professor, antes de se formarem. Porque alguns cargos estão ficando vagos e não estamos preenchendo, não tem professores. E eu conversava com uma colega da Universidade Federal de Ouro Preto e ela estava dizendo que os cursos de licenciatura não preenchem as vagas. É uma minoria já de jovens que vão para os cursos de licenciatura. E isso por uma série de coisas. E quem está na escola, quem está na educação básica, sabe, não é mentira, o excesso de trabalho, a pressão, a desvalorização, a burocratização, enfim, todas as queixas que a gente ouve há muito tempo e que no período da pandemia foram intensificadas e desde que a gente voltou, né, do isolamento social, a situação não melhorou, na verdade, ela só foi sendo empurrada e está virando uma bola de neve. Por que a gente trouxe essas duas pontas, né, para discutir com vocês a nossa ideia, como a Carla falou, lançar esse questionamento. Quem são vocês nessas histórias? Quem vocês identificam? E como que a gente sai daqui? Né? A gente precisa pensar sobre isso. Pensar na questão da comunicação. Então, de um lado, a gente está com o estudante que precisa de adaptação, do outro, a gente está com professores extremamente sobrecarregados. A gente precisa ter um cuidado e, ao falar com essas pessoas, um respeito, uma consideração. São profissionais que estão ali buscando fazer melhor, né? Para fechar, então, porque a gente já estourou o nosso tempo faz tempo, tá? Até pergunta. Pode passar o slide, só o último. O último slide. A gente queria deixar para vocês uma reflexão. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas a gente trouxe o conceito de sororidade. Claro. A gente trouxe assim, que a gente pode traduzir, né, muito simplesmente, a solidariedade que existe, a empatia que existe entre mulheres. A gente sabe que, se de um lado, na educação, na profissão docente, ela é majoritariamente feminina, a gente sabe também que o acompanhamento das crianças na escola, ele é também majoritariamente feito pelas mães. E quando a gente fala de mães, de crianças com deficiência, a gente está falando ainda de mães que têm uma sobrecarga muito maior.
mães que muitas vezes são mães solo, enfim. Então, por que a gente está nessas duas pontas, né? A gente vê professores, profissionais de educação criticando a família, criticando essa mãe, e a gente vê também mães criticando a professora, criticando o profissional da educação. Nós estamos assumindo uma posição de disputa, quando, na verdade, a gente deveria estar assumindo a posição de construir redes, de se apoiar. Você quer encerrar, tá? Acho que a gente tem perguntas. Então, que a gente saia daqui pensando justamente em fortalecer os laços, em construir rede. A gente, mais do que ninguém, vocês, autistas, pais de autistas, sabe o quanto é importante existir uma rede de apoio. E se a gente não fizer parte dessa rede de apoio, né, e se a gente não fizer com que a sociedade compreenda essa rede de apoio, e a escola é um recorte da sociedade, vai ficar cada vez mais difícil. E a gente está aqui hoje justamente deixando claro que o nosso discurso, enquanto profissionais que estamos dentro da educação, que o nosso objetivo é estreitar esses laços e construir essa rede de apoio junto com vocês. Então, muito obrigada. Vamos lá, que a gente tem perguntas. Lembrando e agradecendo, aproveitando para agradecer também a presença, muitos não estiveram presentes aqui no presencial, mas tem muita gente acompanhando online. Então, agradecer também a todos que estão online esses 2 dias aí com a gente. 50 hoje. 50? 50 pessoas online. Vamos lá, deixa eu chamar. A Jéssica. Queria estar aí para fazer uma ênfase no que foi falado. Queria estar presencial para ter a oportunidade de falar. Ali a gente está. As escolas especiais são essenciais. Infelizmente, muitas escolas regulares não estão preparadas para receber crianças atípicas. A inclusão é bonita no papel. Fora dele é uma luta diária. Falo isso com propriedade, sendo mãe atípica e profissional da escola regular e também da escola especial à parte. Essa é a primeira observação. Pode. Só dizer que a gente respeita, né, todas as opiniões. Quando eu falo que a escola especial, ela cumpriu um papel muito importante, mas hoje a gente tem hoje não, a gente tem desde a década de 90 uma política pública de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E quando a gente fala que a escola não está preparada, isso é uma verdade, ninguém está preparado. Né? Eu pergunto para quem tem um filho com deficiência, você está preparado? A gente viu a história da Fernanda, a Fernanda fez uma escolha. Mas é raro, né? Isso é uma exceção. Eu acho que a maioria das pessoas não saiu do consultório com o diagnóstico na mão e falou assim, tá fácil agora eu estou sabendo. Não, a gente teve um processo. E a escola também tem um processo. Eu gosto muito da fala do deputado Cristiano, que esteve aqui ontem, e ele fala que não está perfeito, ninguém está aqui para romantizar a etapa, a gente não está aqui para não romantizar e dizer que é lindo, está perfeito, mas a gente tem uma construção de anos, de muito trabalho, de trabalho que foi feito por muitas pessoas, e que a gente teve muitos avanços. E quando a gente assume uma crítica à política de educação inclusiva, a gente corre o risco de ter um retrocesso. Né? Então, assim, existem experiências e experiências, existem escolas e escolas, e a gente observa muito, e até falamos muito isso, né, Carla, quando a gente fala do que as pessoas estão não postando na rede social. As pessoas, às vezes, postam um recorte da sua realidade, da realidade que ela conhece, como se aquilo fosse um todo. O que a gente tem, quando eu cito o documento do Ministério Público, é do documento do Ministério Público Federal.
Então, eles se basearam em todas as ações que chegam no país inteiro. E aí, a gente vê que, mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra na escola regular, a educação inclusiva, ela ainda está muito mais à frente, ela ainda tem muito mais condições de contribuir para o desenvolvimento pleno do sujeito do que as escolas de educação especial. E isso não é um desvalor das escolas de educação especial, né? Se as famílias optam, e em muitos lugares isso acontece de uma forma bacana, que bom. Mas é sim uma necessidade da gente valorizar. Construído e que dá certo em muitos lugares. E se dá certo em muitos lugares, pode dar certo em outros também. Eu acho que talvez também seja importante a gente entender que também não é uma queda de braço, né, em relação à rede regular e escola especial. É que a gente pode pensar em um novo desenho para atender com qualidade essas pessoas. Se eles têm a oportunidade de estar numa escola regular, com estímulos, e aí eu também já estive no lugar dessa pessoa que se manifestou, de também achar que a minha escola que esse menino não ia estar bem atendido, e eu ainda brinquei uma vez que a minha amiga caiu, bateu no chão, está se puxando até hoje, do dia que eu recebi um aluno e que a PO dele teve na escola, vendo uma aula adaptada para a educação física, e ele fazendo todas as orientações que ele fazia no consultório da TO, chorando o atendimento todo, feliz da vida, porque os coleguinhas faziam a mesma coisa que ele, então era um estímulo para ele. E aí, os coleguinhas típicos eram um estímulo para ele, atípico, conseguir vencer as suas próprias barreiras. Se ele está no local onde todos são como ele vai ter esse estímulo. E aí, nesse dia, eu mudei a minha visão completamente. É um recorte também meu, sim. Em outras realidades, isso talvez não vá acontecer, mas é que é importante que a gente traga as práticas exitosas, dê luz a elas, para que elas se reforcem em outro. A gente pense num fortalecimento das escolas especiais, para o atendimento de AE contraturno, que esse aluno vai receber também intervenções pedagógicas com professores, num formato também de escola de atendimento, para construir essas habilidades que ele ainda está defasado. Eu vou me meter. Essa fala, né, de não estar preparada, ela me machuca muito, muito, porque o Pedro é de uma época em que não tinha legislação que resguardasse o direito dele de estar na escola inclusiva, que foi a minha opção, né? E aí, quando alguém fala, nós não estamos preparados, o Pedro cresceu durante a vigência da lei de inclusão. Se chegam para mim e dizem, a gente não está preparado, o Pedro hoje é um adulto, gente. Vocês entendem a importância desse movimento de estudo, de capacitação que a gente está fazendo hoje? Né? Esses 2 dias, o Pedro é um adulto. Não dá mais para a gente dizer que isso não é uma realidade, assim como o Cristiano falou ontem, não dá para voltar mais para trás, a gente tem que ir para frente e vamos ver como é que a gente pode dar as estruturas necessárias para o pleno desenvolvimento. E ponto. Né? Então, eu não aguento, gente. Falei que queria falar. Camila já tem uma pergunta. Nós temos, Camila, eu estou com outras perguntas aqui, e aí eu volto para você, tá? Onde tem convergência do PDI e do PAE? PAE. O PAE, né, é um documento que, que é utilizado dentro da sala de recurso. O objetivo da sala de recurso, ele não é um reforço para as atividades escolares, não. É onde esse indivíduo vai desenvolver habilidades para que ele tenha cada vez mais autonomia.
Então, para além de habilidades escolares que impactam diretamente nessas habilidades, ele vai ter também a promoção de desenvolvimento de habilidades, por exemplo, da vida diária mesmo. E aí, nesse ambiente, ele vai se construindo socialmente, né, dentro da sala de recursos. A proposta é mais abrangente no sentido de dar autonomia a esse indivíduo e conseguir trabalhar com ele para que ele seja um cidadão socialmente capaz de estar atuando na sociedade, lógico, dentro das condições, limitações, potencialidades que ele tem. E aí o PAE é justamente esse documento onde vão ser registradas as ações, as habilidades que vão ser desenvolvidas com esse indivíduo ali dentro da sala de recurso, como elas vão ser desenvolvidas e os resultados que elas estão desejando e onde que chegou. Só que ela não anda sozinha, ela tem que estar andando junto com o PDI, porque uma coisa, lógico, que impacta na outra. Eu não visto a minha roupa de estudante, entro na sala, vou ser estudante, tiro minha roupa de estudante, vou para a rua, ser cidadão, entro dentro do teatro e vou assistir uma peça, agora eu sou espectador. Não, a gente é um todo. E aí, quando esse indivíduo está dentro da escola, ela tem que pensar em ações que o envolvam como um todo. A sala de recurso é essencial para o desenvolvimento desse indivíduo, que muitas das vezes a gente tem alunos que o único estímulo que ele vai ter é o da escola e da sala de recursos, porque a família não tem nem condição de custear atendimentos que é distribuído pelo poder público não chega nela. Ela entra numa fila eterna que nunca vai chegar nela. Né? A gente sabe bem, por exemplo, a própria PAI, que faz um belíssimo trabalho, atende vários dos nossos alunos, mas tem uma sobrecarga imensa, uma fila de espera gigantesca para o atendimento desses alunos. Então, às vezes, desses indivíduos, então, às vezes, ele só vai ter esse estímulo ali. Por isso que é importante o diálogo desses profissionais. Não é toda escola que tem sala de recursos, mas esse aluno pode ser atendido em qualquer sala de recursos próxima à residência dele. Então, é importante que esse professor da sala de recursos mantenha um vínculo com a equipe escolar, onde esse aluno está regularmente matriculado, para que possa realmente desenvolver da melhor forma as habilidades que ele precisa desenvolver. Tem uma pessoa perguntando se teria como pedir um modelo de PDI de cada, pois as escolas seguem PDI do Estado até na educação infantil. Esse modelo do PDI, gente, ele pode ser utilizado, se vocês pesquisarem, porque é público, a resolução 4256/2020, quando aparece o documento, no final tem anexo o PDI, que é o modelo que o Estado utiliza, com os comentários de como você deve preencher. Inclusive, tem uma parte lá que é da avaliação, a gente orienta essa avaliação bimestralmente, porque a gente precisa fazer se ele é preenchido trimestralmente, a avaliação também é bimestralmente, porque algumas pessoas querem fazer semestral, porque tem um relatório que se diz semestral, mas esse relatório semestral é um relatório global que foi feito no primeiro semestre para a gente entregar para a família, porque, assim como todos os alunos, a gente precisa, acho que são 20 dias. Após 20 dias do término do bimestre, a gente tem que colocar os pais a par do desenvolvimento desse aluno. Isso são para todos os alunos. Não se exclui o aluno da educação especial, inclusive. Então, esse modelo ele pode ser utilizado, sim. O que a gente precisa observar, principalmente naquele campo onde você vai pensar o que vai trabalhar com o aluno, é o currículo. Né? Se você está trabalhando com educação infantil, você vai ter a base ali para desenvolver o que é proposto na educação infantil. O ensino fundamental, o que está para o fundamental, e o médio que está para o médio. O que não impede de você buscar em séries anteriores as habilidades que você precisa. E aí a base, então, para que você alimente esse PDI, né, em relação às habilidades que você vai desenvolver, vai estar dentro da BNCC, do Currículo Referência de Minas, que vão apresentar as habilidades.
E do próprio plano de curso dentro do Estado de Minas, a gente tem disponibilizado um plano de curso para cada ano de escolaridade, que vem ali para cada componente curricular, português, matemática, história, geografia, o que vai desenvolver com esse aluno. Então, basicamente, ele serve para todas as etapas, tá? Só pensando no que cada indivíduo vai desenvolver em cada momento. E por último, um comentário, né? Gostaria de conhecer uma escola na rede estadual que segue de fato a resolução 426. Se a gente for pensar em lei, a gente vai precisar conhecer, então, onde todo mundo segue perfeitamente todas as leis, né? Não existe, mas é luta nossa, todo dia, dentro da escola, fora da escola, fazer com que aconteça. E dentro das nossas condições, a gente vai fazer, a Cortella fala isso, vamos fazer o melhor que a gente tem, com o que a gente tem, até que a gente não possa fazer melhor. Então, esse é o nosso compromisso, né? Políticas públicas devem ser criadas para melhorar isso, lógico. E ontem o Cristiano falou muito a respeito disso, né? Da gente se mobilizar e construir, pensar essas políticas públicas, né? Para poder encaminhar aos deputados, a quem é de direito para estar lutando por nós, para criar essas políticas públicas, que eles criem. Mas isso passa pela gente. Então, se a gente não está satisfeito com esse modelo, está na hora da gente buscar os locais de discussão e contribuir com essas discussões para que possa melhorar através de política pública. Pode Camila. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte, e quando acontece o contrário, a família é acessível, os profissionais que atendem a criança são totalmente acessíveis, pensar em escola, disponibilizar o número, mas não existe esse interesse. Ou que foi para casa, simplesmente não foi para os familiares preencherem e botar a devolutiva para a escola. Não teve esse contato, que igual você falou no início da palestra, seria importante uma entrevista, né, com a família. Como proceder? Uma criança de 9 anos que já está no ensino fundamental. Bem, se eu sou mãe nessa situação, acho que a primeira coisa que eu ia fazer era entrar em contato com a escola e solicitar uma reunião com professores, com especialistas, com diretores, porque eu preciso informar muitas coisas. É direito seu. Agora, se não existe acesso, se esse acesso de alguma forma foi negado, é importante a gente tentar. Nas negativas, registrem as negativas, isso também é importante. Busquem, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação e comunique, ou a Superintendência Regional de Ensino, no caso de escolas do Estado, para que exista essa mediação, né? Agora, não havendo nenhuma dessas ações, aí a gente, infelizmente, precisa passar para outras instâncias, né? A gente, no Estado, a gente, inclusive, preconiza que a entrevista com a família, para a introdução do PDI, que foi a parte que a Juscelia falou, que ela seja feita, geralmente, pelo especialista, que é quem tem um horário mais flexível, ele faça essa reunião com a família e consiga preencher, né? Se isso aconteceu no Estado, vocês podem se reportar à Superintendência Regional de Ensino, pedir o suporte da equipe SAI, pode tentar agendar um horário ou mandar por e-mail, porque aí a gente vai averiguar, a gente tem um serviço de inspeção escolar, que é quem acompanha, entre aspas, legalmente tudo que é feito na escola, e aí a gente vai intervir junto à escola, não é uma questão de punição ou de castigo, mas a gente vai colocar para a escola assim, olha, você está fazendo seu papel errado, seu papel é esse. Então, vamos agendar, se precisar do nosso suporte, junto a gente tenta fazer essa ponte também, mas a gente precisa atender, que o nosso foco é lá. Obrigada, Carla. Obrigada, Vitória. É muito especial ter vocês aqui. Eu falo que eu queria ter um monte de bolsinho. Para onde eu fosse, eu ia levando meu povo.
né? São assuntos intensos, tensos, e que a gente consiga, né, sair daqui hoje, que agora vem mais um assunto pesado, né, forte, que a gente consiga sair daqui hoje não exausto, que a gente também está, mas para sair para a gente sair do eixo, para a gente se movimentar, né, com consciência de todo o pertencimento dos meninos, todos eles hoje, né, de todas as pessoas autistas hoje na sociedade. Muito obrigada, Juscelia. Obrigada.